Boa tarde, amigos da imprensa de Alagoas. Vamos entrevistar agora o técnico Itamar Schulli. Professor Itamar, o senhor teve um tempo aí a seu favor, 2 semanas, para treinar a equipe, acertar alguns erros que foram vistos nos jogos já passados. Como será agora esse seu comportamento com os atletas nesse mata-mata que é tão decisivo para que o Asa siga em frente na Série D e consiga o acesso? Boa tarde a todos. Nós estamos tendo essa semana esse período aí de trabalho, né? Tem sido muito proveitoso, sem dúvida, para que a gente possa estar corrigindo algumas situações que é necessário e procurando também estar trabalhando e evoluindo em outras situações, principalmente que a gente internamente aqui conversa e são pontuais que a gente coloca para os atletas. Então, esses dias é propício para isso, é bom para isso, né? E o objetivo final, nós todos sabemos qual que são esses dois jogos, né? Que decidem, esse mata-mata que decide quem passa para a próxima fase. Vamos enfrentar uma equipe também, uma equipe de muita qualidade, uma equipe que foi campeão do estado de Sergipe e que manteve uma boa parte do seu elenco, reforçou também, né? Então, é uma equipe de potencial e dessa forma, com respeito, nós estamos aqui trabalhando, mas também relembrando sempre que o Asa também tem seus sonhos e vai lutar muito por isso para que a gente possa alcançar esse nosso objetivo de dar mais um passo à frente na competição em busca do acesso à Série C. Michel Douglas e Ferreira são os dois últimos, né, que chegaram. De que forma você pretende utilizar esses dois atletas já nesse jogo diante do Sergipe? Olha, os atletas chegaram, são atletas que já são conhecidos. Michel Douglas aqui é conhecido de todos, né? Já estava aqui no CSE, então é um jogador que já vinha também em ritmo de jogo, então é importante a vinda dele, porque nós tivemos aí nos últimos jogos a ausência do Alex Bruno, né? Então nós só tínhamos o Jonathan, então acho que é mais um atleta que vem para somar como tem sido os demais, né? E o Ferreira também é um jogador que também vinha já jogando, né? Tinha vindo agora da final, né, do Paraná, que jogou contra o Paranavaí, então é um jogador que também vem em ritmo de jogo. E todos esses atletas vêm o único intento é somar com aqueles atletas que aqui estão, para que a gente possa ter as opções, para que a gente possa ter o grupo todo sempre à disposição e, e quem vai jogar e como, isso é o treinamento, é o trabalho e aquilo que a gente tem visto compartilhado com os atletas, como eu disse ontem, aqui não há esconderijo, aqui tudo é às claras, né? Conversado com o grupo e também as decisões que eu preciso tomar, a gente as toma baseado naquilo que nós vimos no dia a dia no trabalho e, claro, também, né, nas decisões que muitas vezes elas são difíceis por ter atletas com capacidade, ter atletas com qualidade, e isso é importante, né? Isso é importante num elenco como é o ASA, e para nós também é muito bom, né, salutar, né, para que a gente saiba que não é só é fácil você tomar esses 11, não, você tem que pensar, você tem que refletir, né, porque você tem, às vezes, mais do que um ou dois atletas na mesma posição com capacidade para poder jogar, e isso é muito bom. Ô, professor, ainda pegando esse gancho com relação ao Ferreira, é um jogador que larga mais na frente até para ser uma opção para o senhor nesse jogo diante do Sergipe, até pelas recentes mudanças ali naquele primeiro volante, jogou o Colina, o Richard não teve sequência na volta após o terceiro cartão amarelo, então o Ferreira chegando pronto, pode ser ganhar essa oportunidade já nesse jogo. Olha, pode acontecer. Nós tivemos algumas dificuldades ali, nós vimos dando uma sequência ao Vitão, né? Então, o Vitão teve aquele problema. Então, ali se encerrou uma sequência que a gente vinha dando, né? Então, fomos buscar recuperar colocamos o Richard, mas o Richard ele tomou o terceiro cartão amarelo, acabou viajando, então nós
trabalhamos bastante, tivemos uma semana aí para trabalhar e buscamos o Colino. Até porque quando eu cheguei aqui, buscamos o que eu falo, retornamos com a equipe. Porque até quando eu cheguei aqui, ele estava no DM, estava machucado e vinha num processo de recuperação. Aí colocamos o Colina a jogar e foi muito importante a participação dele no último jogo contra a Jacuipense. E aí, claro, aí depois retorna o Richard, estando em condições. Mas também chega o Ferreira, um jogador que também vem de uma batida, vem de jogos seguidos aí, né, Paraná Clube, no acesso. Então, como eu disse agora há pouco, é importante a gente ter essas opções para tomar a decisão, que a decisão seja a decisão que a gente vai tomar é para o bem do Asa e para aquilo que a gente tem visto, que temos analisado aí no dia a dia do trabalho nosso. Professor, boa tarde. A equipe do Asa vai para o sexto ano consecutivo, a sexta temporada consecutiva, pegando o Sergipe em alguma das fases do Campeonato Brasileiro da Série D. E existe um certo clima de rivalidade, principalmente pela parte dos sergipanos, porque o Asa está 6 jogos seguidos sem perder para a equipe do Sergipe. Esse clima de rivalidade, esse clima de um certo revanchismo da equipe do Sergipe, muda um pouquinho o panorama desse primeiro mata-mata? Não, essa rivalidade, ela tem pelos esses números que você falou, né? Mas dependendo se fosse o Sergipe, né, ou outra equipe, né, esse momento sempre vai ser um momento de muita rivalidade, de muita tensão e muita intensidade das equipes, né, e de muita atenção, né. Então, Sergipe, como eu disse agora há pouco, né, dispensa apresentação tanto da equipe como do seu treinador. E essa rivalidade foi criada aí pelos números anteriores, né? Mas agora é um novo campeonato, é um novo ano e nós esperamos que a gente possa fazermos 2 jogos consistentes, 2 jogos fortes, para que a gente tenha esse acesso, né, à próxima fase, ao direito de disputar a próxima fase. E para isso nós precisamos passar para essa equipe do Sergipe. Com a chegada dos novos jogadores, Ferreira volante, atacantes Vinícius e Michel Douglas, que deve ser regularizado hoje. Como chega esse gigante para este mata-mata com o Sergipe e qual a mensagem que você passa para o torcedor, principalmente com aquele ou para aqueles torcedores que estão ainda temerosos com relação ao poderio da equipe alvinegra nesta competição? Bem, hoje à noite nós temos o jogo da seleção brasileira, né? Todo mundo também fica temeroso, né? Né? Então, pô, futebol é isso, futebol é isso, futebol é isso. Ninguém aqui, nem de nós todos que estamos aqui, quem crava que o Brasil vai ser campeão? Todo mundo tem seu temor, né? Vai achar, eu acho que fulano, acho que aquela equipe é melhor, acho que essa equipe é melhor. Antes de entrar em campo, a escalação é a escalação ideal, né? Estou falando da seleção brasileira. Passou o jogo, eu vi a enxurrada de críticas que o treinador recebeu, quer dizer, já não era mais aquilo, quer dizer, comentar o fato feito é uma maravilha depois que ele acontece. E aqui no Asa como o senhor colocou, há uma decisão, há uma preocupação. Pô, é um momento de casa cheia. Pô, não tem jogo fácil, não tem jogo fácil. Agora, se olhar os números do Asa, quantos jogos o Asa perdeu no ano? Quantos jogos o Asa tomou esse ano, né, nessa competição também? Né? Nós estamos aí terminamos no nosso grupo com a melhor defesa, né? Nós tivemos números importantes, perdemos muito poucos pontos aqui dentro de casa, os jogos, né? Então nós temos muitas coisas positivas para olhar para o lado do Asa, né? É claro que se tudo fosse positivo, né, nós estaríamos nem falando disso, né? Mas acho que isso que é o futebol. A gente precisa do nosso torcedor. Nosso torcedor tem que lotar o estádio, porque lá, no jogo da volta lá, o adversário também vem, né, com algumas dificuldades nos últimos 3 jogos, se eu não me engano. 4. Mas 4, né? Não, Oi? 4 que não ganha. 4 jogos. Mas lá vai estar lotado. O pessoal vai lá, vai torcer, vai lotar, porque quer vencer a equipe do Asa e quer passar. Quer dizer, passa por dificuldade. Aqui você passa por uma dificuldade ou outra, bom, mas o torcedor tem que estar conosco lá dentro do campo, lá, torcendo, ajudando, nos ajudando, né? Porque o torcedor, quando ele vai a campo com essa intenção de contribuir, de ajudar, de lutar pela sua equipe, pô, isso é maravilhoso, né? Uma equipe que eu trabalhei,
faltava 1 quilômetro para chegar, 1 quilômetro mais ou menos, para chegar no estádio. A gente ia de ônibus, o motorista desligava o ônibus, botava no ponto morto, e a torcida ia empurrando até chegar no estádio. E aí eram os 90 e tantos minutos, aquela torcida apoiando, apoiando, e faz a diferença, né? E faz a diferença. Então, o nosso torcedor aqui tem que fazer a diferença, porque o Asa está aí há esses anos todos buscando esse acesso, e estamos novamente nessa briga buscando esse acesso, e esperamos, com o apoio do nosso torcedor, com a bênção de Deus aí, com o trabalho que todos nós estamos executando, inclusive de vocês da imprensa também, né? É que a gente consiga esse nosso objetivo, que para o futebol aqui de Alagoas seria muito importante, principalmente aqui também para a cidade de Arapiraca. Professor, o Alex Bruno sentiu, não jogou contra o CSE, também foi poupado contra a Jacuipense e agora está pronto para o mata-mata. Faz a diferença? Bem, eu falei isso essa semana, nós tivemos um treino naquele campo reduzido aqui, né? E o Alex, depois de 2 semanas sem tocar na bola, ele participou daquele treino ali. Era um treino curto, de bloco, né? 2 bloquinhos curtos, e ele participou. Naquele trabalho, né? Ele fez, se eu não me engano, 5 ou 6 gols, e você juntar todos os outros atacantes, não fizeram 3. Então, acho que isso responde à pergunta que é o Alex Bruno, depois de 15 dias parado e se tratando, né? E essa semana também, ainda já tem treinos que a gente tira um pouco, né, para ter um cuidado com ele, porque, sem dúvida, é um jogador que faz a diferença pela sua qualidade, pelo momento que vive e pela qualidade que ele tem e pelos números que ele já tem aqui no Asa, né? Isso, então, a gente sabe disso e a gente está tendo todo o cuidado com todos, mas sem dúvida com ele também, né? Porque ele é uma peça importante para nós aqui nesses jogos que vamos ter agora, decisivos. As equipes se estudam muito, né? Antes dos jogos, durante a temporada, enfim. O que é que deu para detectar nessa equipe do Sergipe que o Asa precisa anular para não ser surpreendido em casa? E de repente o que foi detectado também que o Asa pode tirar proveito em cima. Olha, a equipe de Sergipe é uma equipe que tem uma linha defensiva muito boa, alta, né? Jogadores que já trabalharam comigo, como o João, né, o lateral, jogadores de muita qualidade técnica, de apoio. Uma equipe que no meio-campo, uma equipe muito técnica, né, com Valdívia, enfim, quem o Flávio vai optar para colocar, mas é um jogador técnico, uma equipe com qualidade. E na frente tem 3 jogadores de muita velocidade também, que já foram jogadores que trabalharam comigo. Zé Lucas foi o último, né? Que trabalhou comigo, acho que no Santa Cruz, também já jogou aqui. Mas são 3 jogadores rápidos, de muita velocidade, né? Então é uma equipe de transição rápida, é uma equipe que tem um meio-campo que já está acostumado, né? Porque já se conhecem, né? É uma equipe que também trouxe reforços, trouxe mais um jogador de velocidade, que era o Pedrinho, né? Eu trouxe o Pedrinho, trouxe mais o volante aqui do CSE. Então é uma equipe que também já trouxe mais reforços para a equipe, né? Então é uma equipe com qualidade, uma equipe madura, né? Uma equipe com experiência e que nós precisamos ter atenção, né? Para neutralizar algumas situações do adversário e procurar também ter êxito e proveito, né? Em algumas situações que a gente aponta aqui para os atletas, conversa com os atletas e, claro, em cima disso também a gente procura fazer os treinamentos para que a gente consiga estar bem focados no jogo, né? Bem determinados no jogo, porque, como eu falo, são 2 jogos de 90 minutos, são 2 decisões e que muito difícil se decidir no primeiro jogo. É muito difícil as coisas se decidirem no primeiro jogo. Sempre que você pode dar um passo importante, pode, mas é muito difícil se decidir na primeira partida. Isso vem sendo já há anos, né, em Série D. E a gente tem que ter esse equilíbrio, fazer um grande jogo aqui em casa e depois, novamente, ter esse mesmo equilíbrio, essa mesma atenção para fazer esse segundo jogo, que é o jogo derradeiro, depois do jogo da volta, né, na cidade de Sergipe. Ô, Itamar, o Asa tomou apenas um gol na Série D, dentro de casa, né? Sem o Alex, ganhou só um jogo e também não perdeu. Esses números, essa volta do Alex também, de certa forma, credenciam para que o Asa possa fazer uma vantagem aqui em Arapiraca e lá no jogo da volta tentar dar uma segurada no Sergipe. Olha, a gente precisa ter uma equipe
todos os quesitos aí com bastante atenção, na parte defensiva, no setor do meio, no setor ofensivo, porque não adianta nós só buscarmos o gol, como você acabou de dizer, e nós proporcionarmos ao adversário contra-ataque, que é o que tem de muita potência a equipe de Sergipe, pela característica de cada atleta, até pelas contratações que estão tendo também, como o Pedrinho, né, jogadores rápidos. Então a gente tem que ter um equilíbrio muito grande nos setores dentro do campo, procurar, claro, vencer, mas essas vitórias elas acontecem, elas pode acontecer como lá contra o Jacuipense, a gente fez o gol com menos de 3 minutos, né? E já aconteceu de a gente fazer gol aqui com 40 e poucos minutos, né? Aqui. E assim é o futebol, você tem que manter o equilíbrio, ter atenção, né? Para que você consiga construir essa vitória, que a gente possa estar bem concentrado no jogo. E, sem dúvida, a palavra concentração, ó, você está focado no jogo, concentrado no jogo, isso é muito importante nessas partidas decisivas, né? Professor, você é um dos campeões mais recentes da Série D com a equipe do Retrô, e eu queria perguntar para você quais lições você aprendeu naquela campanha do Retrô até o título da Série D e quais os caminhos que você também aprendeu que podem facilitar um pouco aqui com o elenco do Asa, com esse grupo de jogadores, essa trajetória no momento mata-mata. Bem, nós chegamos lá no Retrô, foi muito difícil, muito diferente daqui, porque a gente contratou alguns atletas, pediu a contratação de alguns jogadores, né, não foram tantos, né, mas para chegar, para somar com os que estavam. E também foi uma batalha uma atrás da outra. A primeira partida da decisão do mata-mata foi contra o América de Natal, né? Foi 2 jogos, como eu disse, não se decide na primeira partida. A primeira partida foi 1-1 lá em Natal, depois em casa foi 0-0, a decisão foi para os pênaltis, vencemos nos pênaltis, classificamos. E assim foi até a última partida, que a gente jogou com o Brasiliense em casa, a gente ganhou de 1-0 no final do jogo. Quando eu chego no vestiário, né, tá todo mundo, sabe aquele clima de velório? Aí eu olhei para o grupo, 1-0 para nós contra o Brasiliense, na partida que sobe para o acesso, o clima estava meio, o pessoal assim, 1-0. 1-0 nessas decisões não é 1-0, é uma vantagem enorme. O adversário tem que jogar lá na casa dele, tem que ganhar, já quer dizer, isso é uma vantagem muito grande. Aí eu coloquei isso para os atletas e fomos para o jogo lá em Brasília, 1-0 para o Brasiliense, pênalti. E conseguimos o acesso no pênalti. Então é difícil, isso é muito difícil. Assim foi a semifinal, assim foi a final, né? Nós perdemos o jogo para o Anápolis, lá em Anápolis 2-1, e conseguimos vencer depois em casa na Arena Recife lá, vencemos de 3-1, aí fomos campeões. Então é muito difícil, é acirrado, né? E como eu tenho feito aqui, muito cuidado e atenção. Então aqui estamos treinando os pênaltis também, isso só quem está treinando e o goleiro, né, isso é importante para os dois lados. Aqui a gente treina sempre valendo algo, não aquele pênalti que você bate de qualquer forma. Aqui, se você bater um pênalti e perdeu, você paga R$ 50. O grupo que perde, porque eu faço os 2 grupos, um grupo de um lado, outro grupo do outro, vamos ensinar pênalti. O grupo que perde traz cesta básica. Até trouxeram uma cesta básica ali agora, que acabou de me entregar, que a gente entrega para as tias ou para alguém. Então, tudo isso que você faz, isso tudo se torna, você passa a dar uma responsabilidade, né, para quem está executando isso. Ah, mas isso é muito pouco. Não, não é pouco. Isso são coisas que você lá no jogo vai ter que ter decisão, você vai ter que decidir. É uma cobrança de pênalti, ela pode acontecer de ser nos pênaltis, né? Mas se não for nos pênaltis, como eu disse, 1-0 é uma vantagem enorme, né, que a equipe tem, e isso tudo tem que ser valorizado. É muito difícil você entrar nesses mata-matas aí, você vai ver alguém ganhou em casa de 4-5-0. Vai ser muito raro isso acontecer. Então, a gente tem que valorizar a vitória, né? E para isso que a gente estamos aqui trabalhando para conquistar essa vitória agora nesse jogo do próximo domingo.
Professor Itamar, durante esta semana, parte da crônica esportiva, e eu me incluo no contexto, também a torcida alvinegra, querendo descobrir qual escalação você vai colocar em campo no próximo domingo. Se quiser adiantar, fique à vontade, mas a pergunta é com relação à formação tática. Com a chegada de novos jogadores, você ficou com um plantel mais encorpado. Tem opções para o sistema defensivo, para o meio-campo e para o ataque. E aí, muda alguma coisa ou permanece com 3 zagueiros, 2 volantes? Enfim, o que é que está passando na cabeça do técnico Itamar Schulli que pode ser socializado com quem está lhe assistindo agora? Vocês todos são pessoas que eu respeito muito, você sabe disso, né? Uhum. E eu não jamais vou contar aqui alguma coisa que não seja verdade para depois vocês me cobrar. O nosso torcedor pode ter a certeza que nós vamos começar com 11, né? Vamos começar com 11. E junto com esses 11, nós vamos ter mais alguns lá sentados lá fora, lá que também são muito importantes para poder entrar, né? Para poder entrar. Geralmente Mas, 12 decimais. exatamente, falasse bem, fosse muito bem. Então é isso. Só que, como eu vou lhe dizer, se eu, por exemplo, se eu falar aqui para o senhor, ó, eu vou começar com 3 zagueiros, e o senhor anunciar que eu vou começar com 3 zagueiros, meio mundo já vai falar, pô, é retranqueiro, como é que vai jogar em casa com 3 zagueiros, precisa da vitória. Pronto. Se eu falar para o senhor, não, eu vou começar com a linha de 4, com 2 zagueiros, meio mundo vai falar, mas estava dando certo, agora que resolveu mudar, bem na hora da final vai mudar, ele é louco, é o professor Pardal. Então, de uma coisa ou de outra e vai ter crítica, né? Então, eu já sei disso, mas eu estou na minha convicção, já sei o que eu quero fazer. Oi? Para evitar críticas, é melhor ficar. Então, para evitar antes, vamos ficar cara, deixa lá o pessoal depois, lá daqueles que começam a xingar Careca, tio Chita, aquelas coisas. Vamos deixar lá para o momento, mas a convicção, deixando desculpa as brincadeiras, mas a gente tem a convicção do que vai fazer, e isso eu compartilho com a comissão técnica, eu troco ideia, por isso que é uma comissão, né? Eu compartilho aquilo que eu penso, e os atletas também já sabem aquilo que a gente já planejou, né? Para esse jogo de domingo agora com o Sergipe. Para finalizar, o Brasil joga hoje, né, contra o Haiti. Primeiro jogo empate, jogo importante, independente do nível técnico agora, né? Qual a expectativa para o jogo de hoje? De repente, o senhor arrisca um placar? Rapaz, eu torcendo para o Brasil como nunca, né? Não sei. Torcendo para o Brasil. Não vou ver o jogo, porque bem na hora do jogo, hoje eu tenho culto e eu vou estar na igreja. Mas a minha torcida é pelo Brasil, né? Não tem como nós não estar torcendo pelo Brasil para que o Brasil possa ir evoluindo nessa competição, na Copa do Mundo e chegar onde às vezes muitos acham que não vai chegar, né? Então a nossa torcida é muito por isso. E como eu estava falando agora de Série D, vamos falar de Copa do Mundo. Nós ganhar de 1-0 a 3 pontos, né? Claro que se a gente puder ganhar demais, né? A gente fica feliz, mas a torcida sem dúvida é pela nossa seleção, para que a gente possa ter essa alegria. Eu vejo vocês aqui, ó, de amarelo, o pessoal já incorporando essa situação de Copa do Mundo, né? E isso para a gente nos alegra, você vir de lá para cá, da cidade, do centro para cá, para o CT, você já vê as bandeirinhas, né, nas casas. Então, por isso para nós é uma alegria muito grande como brasileiros, né? Ver nossa seleção jogar, nossa seleção ganhar. Então, essa é a minha torcida para que a gente possa fazer um bom jogo, evoluirmos, né? E conquistarmos essa vitória que esse povo nosso aqui, né, que a nossa nação aqui que precisa, almeja, né, e quer tanto novamente ver o Brasil levantando uma taça, né, que a última foi em 2002, né, e fazem alguns anos já, né, nós precisamos voltar a ganhar e viver aqueles momentos de alegria que a gente vê o Vampeta dando cambalhota e aquelas coisas todas, né, então tomara que isso a gente possa novamente conquistar. Ok, obrigado.